Glad to see you. Então, estamos começando a nossa aula. Welcome, bem-vindo, bem-vinda. Né? Lembrando que em inglês o welcome não tem gênero, ou seja, não é nem masculino nem feminino, mas em inglês, em português, desculpa, nós temos palavras que têm gênero, ou seja, quando eu digo bem-vindo para uma moça, para um rapaz, quando eu digo bem-vinda para uma moça. Então, lembrando que tem que adaptar de uma língua para outra. Em inglês não há esse problema, porque na verdade eu só tenho o welcome, né? Então tá. Então vamos começar, sem muita perda de tempo. Deixa eu aqui abrir, beleza. Estou aparecendo ali no canto, deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar mais visível aqui. Beleza. Então a primeira questão é lembrando, deixa eu sentar um pouquinho mais confortável, ok? Então tá. A primeira questão é a questão do vídeo, né? Então, preferencialmente, vejo o vídeo com a tela deitada, ou seja, na horizontal, né? Não que não é possível ver na vertical, é possível, mas as imagens vão ficar pequenas, o texto vai ficar pequeno, então opte pelo vídeo na horizontal, ok? Então, uma coisa importante já deixar assim, como nós estamos vendo conteúdos novos, vimos na última aula, estamos vendo agora. O que acontece? Na última aula, como era conteúdo novo, é apresentado bastante coisa. Por quê? Porque nas aulas posteriores a gente vai pegar essas coisas e vamos dividir em pedaços menores, acrescentando mais conteúdo. Então a gente provavelmente vai ficar nesse conteúdo de weather, né? Na aula passada, nessa e na próxima. Por quê? Porque é preciso que você não veja os conteúdos muito rapidamente. O objetivo não é esse. O objetivo no inglês não é ficar vendo um monte de coisas como se fosse um jogo onde você só vai passando de fase. Não, nesse caso aqui, a gente pode pensar como naqueles jogos de mundo aberto, onde eu tenho que ficar explorando o máximo possível as coisas, certo? Então, por isso, às vezes é melhor ver menos em inglês e bem do que ver muito e mal. Então, a gente vai ver o weather, já vimos na última aula, vamos ver de novo e na próxima também. Na próxima a gente vai ver mais ligado à questão de previsão do tempo, tá? Você vai ter que, já não querendo assustar ninguém, na próxima aula você vai ter que produzir uma previsão do tempo, né? Então vai ser uma coisa que não é tão fácil, mas é importante fazer isso, né? Porque aí a gente vai consolidar tudo que foi aprendido. Então vamos começar a nossa aula. Então, ali, Class 8, Weather, Part 2. Então, aula 8, Tempo, parte 2. Na última aula, às vezes eu fico fazendo vídeo, às vezes eu fico um pouco nervoso, às vezes esqueço um pouco as palavras. Acontece quando a gente fica nervoso. Então, no começo da aula passada, se você notar, às vezes eu falava weather, tá? Não é tanto problema, mas a questão é assim, ó. Esse TH aqui, ele tem um som de D. Então, weather, ok? Então, peço desculpas a vocês. Eu só começo a perceber que estou falando errado lá no final do vídeo, mas aí eu não quis fazer de novo, né? Porque esses vídeos são um pouco demorados para fazer. Mas então, já fazendo uma correção, tá? Weather, né? Então, o que seria essas possibilidades aqui, ok? Lembrando que os vídeos todos são compartilhados no YouTube, tá? Então esses vídeos esse vídeo, por exemplo, que estou fazendo está lá, o vídeo da aula passada está lá, então não tem problema você ver primeiro o vídeo da aula passada, ver esse vídeo. Então aproveite o máximo possível. As aulas em sala de aula com o professor são boas? São, né? Professor, quando eu digo não só eu, qualquer professor que se dedique com paixão à sua função de ser professor. Mas lá, às vezes, a aula, você se distrai, a aula passa muito rápido, agora você controla o que você aprende. Então, se você não está entendendo, está distraído, pare, vá ali, tome uma água, volte, né? Quer ir no banheiro, lá na aula você tem que pedir para mim, interromper a aula. Agora não, você para o vídeo, vá no banheiro, volta, então aproveite o recurso da tecnologia para aprender mais, ok? Seguindo a rotina aqui das nossas aulas, hi, let's start our class, let's see Monday's date. Então, começando a nossa aula, vamos ver a data de segunda-feira, tá? Como uma prática que eu gosto bastante, onde a gente aprende
aprende o dia da semana, aprende o dia do mês, aprende o mês, aprende os números ordinais, aprende como é que se fala o ano, aprende a nossa localização na nossa escola, na nossa cidade, no nosso estado. Nós vemos também qual conteúdo vai ser apresentado, certo? Então, por isso. Então, antes disso, vamos só revisar a questão dos dias da semana, né? Então, Sunday, né, o domingo. Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. Ok? Então eu vou falar a data, eu vou falar pausadamente, e aí se você quiser me acompanhar aí, só claro, avise em casa, se você estiver vendo, por exemplo, na TV, começar a falar sozinho com a TV, avise seu pai e sua mãe que você está repetindo o que eu estou pedindo, né? Para a pessoa não pensar que você ficou maluco, ok? Então ali, eu vou repetir, Monday, June 1st, 2020, Paula Martins Pereira School, Garopaba City, Santa Catarina State, Today Lesson, Weather, Part 2. Ok? Então vamos à explicação aqui. Aqui a gente já falou os dias da semana, trocamos o mês, né? Então vamos lembrar os meses até agora. January, February, March, April, May, June, certo? Lembrando também, o dia do mês. Os dias do mês em inglês são números ordinais. O que são números ordinais? São números que nos dão sequência, ordem. Então, por exemplo, eu vejo na rua 5 meninos, eu digo 5 boys. Quando eu estou falando 5, eu estou falando a quantidade de meninos. Mas digamos que um deles esteja com uma bola. Eu vou dizer, the third have a ball, has a ball. Então, o terceiro tem uma bola. Então, assim, third seria o terceiro. Three seria o três. Quando eu estou falando dias da semana, eu não estou falando da quantidade de dias, eu estou falando da sequência. E aqui, curiosamente, é o único momento que a maneira de falar os dias do mês em inglês e português são iguais é o dia primeiro, porque nós dizemos 1º de junho, em inglês, June 1st, ou seja, também 1º de junho. Depois, no dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, aí muda, porque nós, por algum motivo que eu não sei explicar para vocês, a língua ela não tem explicações, às vezes, as pessoas fazem porque fazem, certo? É assim que a língua se mantém viva, ela não tem razão em alguns momentos, elas são acordos entre quem fala, certo? Então, aqui, em inglês, todos os números do mês, todos os dias do mês são números ordinais. Então, first, second, third, fourth, fifth, sixth, e vai assim, todos os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Em português, primeiro, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, por algum motivo nós, depois do dia primeiro, nós começamos a usar números cardinais, ok? Também aqui na questão do ano, 2000, que seria o 2000, 20. Então, 20 pode ser falado 20, que é a pronúncia da Inglaterra, ou 20, que é a pronúncia dos Estados Unidos. Eu prefiro a pronúncia da Inglaterra porque é uma pronúncia que é um pouco mais parecida com os sons que nós produzimos no Brasil. Tá? Não quer dizer que seja certo falar 20 e errado falar 20. Não. Algumas coisas vão ter nomes em inglês americano e nomes de inglês britânico, ou seja, da Inglaterra. São diferenças como acontece também no português do Brasil e o português de Portugal. Alguém que fala o português no Brasil consegue se comunicar com alguém que fala o português em Portugal, mas vai ter algumas coisas, algumas palavras, algumas formas que mudam. É a mesma questão aqui, certo? Eu prefiro o inglês britânico, e também porque o material que eu uso é de British Council, uma organização. Ok. Então aqui, já vimos aqui. Tá. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu só desligar o celular, porque uma pessoa está mexendo aqui, não vai me atrapalhar na aula. Deixa eu só desligar. Beleza, desculpa, tá? Vamos lá. Então aqui, vamos começar a aula. Hello, how are you? Olá, tudo bem? Stay home, save a life. Então, hello, how are you? Que significa olá, tudo bem? Stay home, save a life. É um desenhozinho que eu tenho mantido, que significa que ficando em casa, se salva uma vida. Então, quanto mais tempo você fica em casa, quanto menos contato com pessoas fora das pessoas que vivem na sua casa, menos possibilidade você tem de ficar doente, menos possibilidade de outra pessoa da sua família ficar doente. Então, fique em casa, ok? Ok, então assim, don't forget, não vamos esquecer o que a gente viu na última aula, tá? Antes de começar, vamos relembrar o conteúdo da última aula. Então, primeiro eu fiz uma tabelinha aqui com o que a gente já viu na última aula. Em inglês, é importante o seguinte, tem matérias na escola que a gente aprende e pode até esquecer, digamos assim, esquecer no sentido de não precisar ficar vivo na nossa memória para o próximo conteúdo. Em inglês não é assim. Em inglês a gente precisa sempre lembrar de tudo que está vendo, ok? Então assim, você aprendeu na última aula, é preciso treinar para não esquecer. Então, vamos aqui, ó, hot, cold, warm. Então, quando eu falo de temperatura quente, quando eu falo de frio e quando eu falo de ameno. Quando eu digo ameno, quero dizer aquela temperatura que não é muito quente e também não é muito fria, certo? Aí temos as previsões, as possibilidades de tempo quando eu falo de clima. Cloudy, lembrando sempre, ó, eu tenho a palavra nuvem. Se eu botar um Y, que tem em português, no inglês tem esse som marcado de I, né? Então, nesse caso, o Y não é uma consoante, nesse caso ele tem função de vogal, e aí esse Y vai transformar a palavra nuvem em nublado. Então, aí a gente pode perceber que até em inglês é um pouco mais fácil, porque, por exemplo, nuvem e nublado tem alguma semelhança, mas parece que não são palavras da mesma família. Aqui não. Nuvem e o Y nublado. Ok? Fog, né? Que seria com neblina, tá? Nevoeiro, nebuloso. Eu botei nebuloso aqui porque é para aproveitar uma palavra só, tá? Mas pode ser com neblina, certo? Quando fica ali, geralmente de manhã, depende, sim, quanto mais, por exemplo, se você for na Serra Catarinense ou na Serra Gaúcha, por causa da altitude, lá tem mais essa neblina, e normalmente ela acontece até mais tempo na manhã, de manhã, por exemplo. Eu trabalhei numa escola em Pedras Grandes, que é uns 150 quilômetros daqui. O nublado ele ia até muito tarde, ok? Então temos aqui rainy, chuvoso, snowy, com neve, storm, tempestuoso, sunny, ensolarado e wind, ventoso. Tá? Essa palavra eu até pesquisei, existe ela em português. Lembrando que, por exemplo, neblina, fog, e eu boto o G e o Y, fica com neblina ou nebuloso. Rain, chuva, eu botei o Y, chuvoso. Snow, neve, eu botei o Y com neve. Nevasca também poderia ser. Storm, tempestade. Com o Y, tempestuoso. Sun, sol. Sunny, ensolarado. Percebe que uma outra coisa importante, ó, quando tem consoante, vogal, consoante, para mim botar o Y, eu preciso duplicar a última letra. Então, ó, consoante, vogal, consoante. Eu preciso, para botar o Y, eu preciso duplicar a última letra, como aconteceu também aqui. Ó, consoante, vogal, consoante. Para mim formar o nebuloso, eu preciso duplicar a última letra e colocar um Y. O Wind, ó, por exemplo, não tem esse problema, porque a palavra não é só 3 letras na palavra. Ó, quando eu falo consoante, vogal, consoante e a palavra ela é menor. Wind, consoante, vogal, consoante, mas eu ainda tenho um D, então eu não preciso colocar um Y, ok?
Então, depois da gente rever, a gente vai ver 6 new words sobre o weather. Então, vamos ver 6 novas palavras sobre tempo. Na aula passada, eu apresentei as palavras mais comuns e agora a gente vai trazer palavras que são de fenômenos da natureza relacionados a clima menos comuns, graças a Deus, que normalmente causam muitos estragos, então é importante que não é que é importante conhecer essas palavras, mas não na vida real, porque muitas vezes causam muitos desastres, mas é importante conhecer, né? Então temos ali boiling, que seria fervendo, é aquele dia que não está quente, é aquele dia que está insuportavelmente quente, né? Se a gente pensar no Brasil, mas enquanto está ali 40 graus, boiling. A mesma questão do frio, freezing, né? Freeze, congelar, então freezing quando está congelando, não é frio, é abaixo do frio, né? Uma época do ano ali bem no meio do inverno, quando realmente está muito frio, certo? Flood, que é quando fica inundado, quando acontecem enchentes, então flood. Temos hail, que seria granizo, quando por causa normalmente acontece em dias muito quentes e em dias que chovem, tá? Aí acontece e tem uma frente fria junto acontecendo. Então acontece que aquela chuva ela iria cair como chuva, mas ela congela, vira pedras de gelo e cai do céu. Isso acontece bastante aqui na nossa região de praia. É muito comum acontecer granizo. Hurricane, quando a gente tem o furacão, né? Graças a Deus aqui no Brasil é muito raro acontecer. Acho que eu lembro de acontecer no Brasil, a gente teve o furacão Catarina há uns 10, 15 anos atrás, mas graças a Deus acontece muito pouco. Na região dos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, é muito comum, infelizmente, para essas pessoas lá, é muito comum hurricane. Tornado ou tornado. Aqui a gente tem a facilidade de ser a mesma palavra, tá? A mesma palavra, só que tornado, tornado. Então muda a pronúncia. A questão da diferença do hurricane é que o hurricane existe o tornado, só que ele não é que existe um tornado. O furacão ele é muito maior. O tornado, na verdade, é mais específico quando realmente tem um movimento desse. Acontece também no mar, então é quando você tem o tornado ali do ar se movimentando, né? Muito perigoso também. Então, assim, vamos, com todo esse conteúdo que a gente viu, vamos organizar o que a gente viu na última aula com o que a gente está vendo nessa agora, porque senão se vai ficar uma bagunça e não vai conseguir entender mais nada, tá? Então, em relação a temperature, em relação à temperatura, nós temos 5 words: boiling, hot, warm, cold, freezing. Então aqui eu fiz pela questão do mais quente ao mais frio. Então boiling, fervendo, hot, quente, warm, ameno, percebe que está bem no meio, então ele não está nem quente nem frio, né? Aqui cold, frio, freezing, aí é realmente congelando, é quando realmente está muito, muito frio, ok? Agora, vamos ver Common Weather Variations. Então, variações de tempo mais comuns, aquelas variações que acontecem com mais frequência, né? Até é mais fácil a gente gravar, porque, por exemplo, nas aulas eu sempre coloco a previsão do tempo. Normalmente, essas previsões que eu selecionei aqui são aquelas que mais acontecem no ano. Normalmente, aqui em Santa Catarina, não. Quando eu digo aqui em Garopaba, normalmente é o sunny, cloud, rainy. Alguns momentos storm, alguns momentos wind. Por exemplo, wind acontece bastante no mês de agosto, aqui em Garopaba. É um mês inteiro de vento. Normalmente, claro, que aí nas aulas eu falo sunny with cloud, ensolarado com nuvens. Então tem essas variações, mas basicamente o que acontece mais vezes é sunny e cloud. Rainy, como a gente está passando por uma estiagem, o que é uma estiagem? É um momento de poucas chuvas e mais seca, onde, por exemplo, a gente tem a Lagoa das Capivaras ali no centro de Garopaba, que está seca, então a gente tem, porque tem um momento que tem pouco rain. Então,
normalmente a gente tem mais chuvas do que está acontecendo esse ano. Beleza? Então, sunny, cloudy, rainy, storm, wind. Beleza? Então, são aquelas variações mais comuns. Agora, most usual weather variation. Então, agora vamos ver as menos comuns, aquelas mais raras, e graças a Deus são mais raras, mas é importante a gente conhecer as palavras, até mesmo porque, por exemplo, eu gosto de histórias em quadrinhos. Então, se eu gosto dos X-Men, tem a Storm, que é a tempestade, aquela personagem que controla o tempo. Se eu for ler os quadrinhos em inglês e não souber essas palavras aqui, eu não vou entender muito bem o que ela está fazendo. Então, ali, nós temos fog, hail, snowy, flood, tornado, hurricane. Então, neblina, nebuloso, desculpa, granizo, neve, nevasca. Aqui a gente está falando de nevasca, quando teoricamente a neve. Lembrando que a diferença de granizo para nevasca, que o granizo é a água da chuva congelada. O que acontece? Na nevasca, não é bem isso que acontece, por causa que o granizo normalmente acontece numa época quente. A nevasca, ela normalmente, quase sempre, na sua totalidade, é em dias muito frios. E aí a gotícula de água pequenininha que está no céu, ela congela e vira flocos de neve muito pequenos. Diferente do gelo do granizo, onde você pode ter tamanhos variados, até muito perigoso, por exemplo, você andar na rua quando está acontecendo uma chuva de granizo, porque às vezes a pedra é muito grande e pode machucar, certo? Flood, quando a gente fala de inundado, quando acontece enchentes. Tornado, aquele fenômeno da natureza que a gente não, graças a Deus, não vê muito, né? E hurricane, quando acontece, normalmente quando acontece é muito, muito perigoso, acontece muito no sul dos Estados Unidos, principalmente ali na região na Flórida, principalmente onde tem o México, o sul dos Estados Unidos, que tem se você olhar no mapa, é como se fosse um Czinho assim, então chega ali e acontece esses fenômenos dos hurricanes. Normalmente nos Estados Unidos eles dão nomes de pessoas aos hurricanes, tá? Nomes de mulheres, nomes de homens, é um hábito que existe. Por exemplo, um famoso é o Hurricane, Catarina Hurricane, então o furacão Catarina, né? Aqui. Ok. Então, agora para treinar esse conteúdo, nós vamos ver como se pergunta sobre o tempo. Então, como está o tempo? Quando a gente está falando como está o tempo, a gente não está falando de hora de relógio, porque tempo, hora de relógio é time. Nós temos duas formas de fazer. Tá? As duas formas não tem, mas essa é a certa, essa é a errada. Não. As respostas nesse caso podem ser exatamente as mesmas. Então você pode fazer uma ou outra. Então a primeira forma de perguntar como é que é o tempo, que é uma coisa muito boa para iniciar conversas, às vezes a gente não tem muito o que conversar com a pessoa, pergunta sobre o tempo, a pessoa começa a conversar de outras coisas, então é uma maneira muito boa de começar. Então, what is the weather like? What is the weather like? What is the weather like? Como está o tempo? A tradução é a mesma. A segunda maneira é who is the weather? Who is the weather? Você pode fazer essa pergunta, como você pode fazer esta pergunta. Não há diferença aqui, ok? It's easy, então é bem fácil. Para responder, você vai ter que usar it is. It is. Para começar, tá? Que seria mais ou menos o é. Então, como é que está o tempo? É o está, desculpa. Você vai dizer está nublado. Em inglês, eu preciso botar o it no sentido de dizer ele, o tempo, está. Então, o it aqui significa, é o ele do português, quando eu falo de coisas ou animais. Então, eu não consigo fazer em inglês, porque assim, se eu não botar o it, poderia ser she, ela, ou he, it. Eu poderia estar falando de uma mulher ou de um homem. Como eu estou falando de tempo, eu falo de it. Então, a frase é it is, que seria o está.
ok? Por exemplo, look this picture, look the image, olha essa imagem, e aí a gente responderia, olhando a pergunta, what's the weather like? What's the weather like? Você responderia, it is sunny. It is sunny, ok? Então você responderia, está ensolarado. Mas eu não posso esquecer de botar esse it, porque ele está fazendo referência à tradução. Se eu quisesse realmente traduzir esse it, seria o tempo está ensolarado. Para mim fazer uma frase parecida com o português, está ensolarado, eu preciso botar esse it. It is sunny. Look at the picture. Você tem essas imagens aqui. E você responder, what's the weather like? Ou vamos a treinar outra pergunta, who is the weather? Who is the weather? Você responderia, it's cloudy. It's cloudy. Eu gostaria que você percebesse o que eu fiz aqui, ó. Aqui, uma palavra, outra palavra. Mas em inglês eu consigo juntar as palavras. Duas, eu junto numa só, para ficar até mais rápido. Olha, aqui eu falo, it's sunny. Só que aqui eu boto, it's cloudy. Ou lá em cima seria, it's sunny. É mais rápido de falar. Normalmente, quem fala inglês faz a escolha por essa forma aqui. É a mesma coisa, exatamente igual. Só que aqui é duas palavras e aqui é uma só. It's cloudy. Mas digamos que nós temos essa imagem e essa imagem. Cold e rain. Aí você pode responder de duas formas. It's cold and rainy. Está frio e chuvoso. Ou it's cold with rain. Está chuvoso, está frio com chuva. Quando eu falo com chuva, eu já não estou falando da questão de clima, eu estou falando da questão do fenômeno da natureza, a chuva mesmo. Então, it's cold and rainy ou it's cold with rain. With seria o com, beleza? Vamos revisar a lição de hoje. Então, nós vimos 8 palavras sobre a temperatura. Tá? 8 palavras sobre o weather, sobre temperatura. Bowling, freezing, desculpa, aqui eu me confundi. 8 novas palavras. A gente viu nós vimos as últimas as palavras da aula passada e as novas são 8, né? Duas relacionadas à temperatura e 2 fenômenos mais raros de clima. Bowling, freezing, então fervendo, congelando ou congelado, como você quiser. Flood, que seria inundado. Hail, que seria o granizo. Hurricane, quando você fala de furacão. E tornado, tornado, quando a gente fala daquele fenômeno mais raro, ok? Também aprendemos a questão do como se perguntar. Então, what's the weather like? It's a storm. What's the weather like? It's a storm. What's the weather like? It's a storm. Perceba que o is usado aqui vai aparecer aqui. Weather seria o equivalente aqui ao it na resposta. Vimos também uma outra forma que é who is the weather? Mesmo, duas formas diferentes de perguntar. Who is the weather? A mesma forma de responder. It's fog and freezing. Está com neblina, nebuloso e congelante. Congelado. Congelante, acho que seria melhor congelante aqui na tradução. Tentando evitar sempre a tradução, né? Aqui significa que tem isso e tem isso. E para falar é it's fog and freezing. Ok? Essa foi a aula de hoje. Estude bastante para o quiz, né? Não trate o quiz como um jogo. Quiz ali são notas que você está tirando. Não dá para definir ainda se essas notas irão ou não para o boletim. Eu não posso dizer isso ainda porque a Secretaria de Educação ainda não definiu. Mas essas notas, primeiro, o quiz garante a sua presença nas aulas. Como eu não tenho como controlar quem vê os vídeos e quem lê a aula, o quiz é a maneira de eu saber quem é que está acompanhando as aulas. Então, o quiz, no mínimo, é a sua presença nas aulas e também provavelmente vão virar notas para o seu boletim. Isso não é definido agora, mas provavelmente, ok?
Terminando a aula, é sempre bom você usar os recursos tecnológicos. O que seriam esses recursos tecnológicos? Você não precisa ficar só ver o vídeo, só fazer atividade, só o quiz. Você pode ver mais coisas, não só as que eu estou oferecendo aqui, mas outras que existem também na internet. Então, esse é um game muito legal. Eu tava jogando enquanto estava fazendo essa aula aqui para vocês, eu estava jogando esse jogo, achei muito legal. O que que acontece? No jogo são alguns animais assim humanizados, e aí aparece o clima que está acontecendo, o tempo que está acontecendo. E aí você tem que definir qual roupa aquele personagem tem que usar para aquele dia. Então, se é inverno muito frio, você vai ter que escolher gorro, bota, casaco. Se for verão, você vai escolher bermuda. Então, é muito legal. Você aprende ali, aprende a questão do tempo relacionado a roupas, tá? Você também pode ver uma música sobre o tempo. Muito legal, assim, a música ajuda bastante a você pronunciar as palavras em inglês, porque você ouve, canta e aprende a pronunciar. E eu também coloquei um vídeo de uma previsão de tempo real falada em inglês. Eu sei que você vai ver e vai ter alguma dificuldade de entender, não é o objetivo de você entender, é observar, olha, ver como é que é uma previsão do tempo em inglês. No YouTube, você tem o recurso de botar legenda, então até dá para botar o escrito em o que a pessoa está falando em português. Não vejo tanta necessidade disso. O mais é assim, ó, você aprendeu as questões aqui de previsão do tempo. Você vai ver o vídeo e vai tentar perceber, espera aí, ó, ele está falando essa palavra que eu conheço. Veja uma, veja duas, veja três, você vai perceber que cada vez que você vê, mais você vai entender. E também na previsão tem imagens, então isso vai ajudar muito você, ok? Então aqui chegou a hora de dizer goodbye, né, na aula, see you soon, né? Então adeus, nos vemos logo. Tem o quiz, então assim, o quiz, peço que não trate o quiz como jogo, tá? Primeiro, porque a sua família está acompanhando a sua educação, o que que você está aprendendo. Então, quando você faz o quiz com pressa, sem atenção e tira uma nota baixa, a sua família, ela fica triste, porque parece assim que você não deu muita importância. Então, você está fazendo, abriu o quiz, foi responder a primeira, chutou. Eu não sei, eu acho que é essa. Foi responder a segunda, não sei, eu acho que é essa. Foi responder a terceira, não sei, eu acho que é essa. Chutou três perguntas na sequência, pare, não adianta ficar fazendo. Por quê? Porque você não prestou atenção na aula. A aula, o quiz, é feito, pensado para testar o conhecimento apresentado na aula. Nada do que está sendo apresentado ali no quiz, está sendo perguntado ali no quiz, não foi apresentado na aula. O que que você faz? Você fecha o arquivo, veja o vídeo de novo, veja a aula de novo, volte no quiz e tente responder. Não deu ainda? Feche de novo o quiz. O quiz, até o momento que você responder tudo e apertar o enviar, ele pode ser feito. Você não precisa, você fecha, claro, que você respondeu tudo e fechou, você não traz de novo essas respostas. Elas se perderam. Mas você vai lembrar o que, que você respondeu. Então, veja a aula de novo, veja o vídeo de novo, veja os materiais ali de jogos, de música, e quando tiver realmente se preparado, o que que você faz? Vai lá e resolve o quiz. Tenho certeza que se você fizer isso, a sua nota, se não for 1.000, vai ser sempre muito próxima de 1.000, né? O 1.000 é quando alguns fatores se juntam, não é sorte. O 1.000 é quando o professor fez uma boa explicação, a família ajudou o seu filho ou sua filha a estudar e o aluno realmente estudou. E quando ele respondeu, ele prestou muita atenção. Quando esses quatro fatores se juntam, o 1.000 é a consequência. Então, assim, sempre busque o 1.000, sempre busque ser. Eu tenho certeza e falo para você que eu só tenho alunos 1.000. Só que às vezes o aluno ainda não descobriu que é um aluno 1.000. Um aluno 1.000 é um aluno que realmente se esforça ao máximo. É um aluno que tem o conteúdo, estuda, se prepara e tem os melhores resultados. Às vezes acontece que não é o melhor resultado, às vezes acontece. A vida não é só alegrias, mas toda vez que você se esforça, toda vez você vai ter um bom resultado.
ok? Então tá. Lembrando que também peço que você acompanhe nas redes sociais, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Peço que curta, peço que se se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, aperte o curtir, acompanhe também outras redes. Quanto mais curtidas, quanto mais inscrições, mais possibilidade de bons materiais a gente poder fazer ali, ok? Então deixa eu só fechar aqui. Então tá. See you, goodbye, nos vemos na próxima aula. Espero que você tenha gostado, né? E aí, já treine em casa aí, né? What's the weather like? Por exemplo, agora Uh, it's, it's cloudy. Eu estou olhando aqui na janela. It's cloudy. Está nublado. Espero que não chova. Ok? Bye bye. See you.